Um homem surdo foi trazido a Jesus. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs o dedo nos seus ouvidos. Põe o dedo no seu ouvido. O que Jesus está querendo te dizer com esse ato profético é que você precisa se encher mais dele. Você precisa ouvir mais sobre ele. Você precisa ser cheio de Jesus. É Jesus que tem que ocupar os teus olhos, teus ouvidos, teus sentidos. Pare de ouvir o que não tem nada a ver com ele. Tudo que você puder escolher, escolha Jesus. Escolha Jesus. Em seguida, Jesus cuspiu nos dedos e tocou. O texto está lá no telão? Vai me acompanhando, gente. Cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Efatá. Vamos juntos. Efatá, que significa Efatá. Esse ato profético traz uma mensagem para as nossas vidas. Deus deseja abrir portas na tua vida, no teu caminho. Deus deseja liberar cura sobre teu emocional, sobre teu físico, sobre tua alma. E Deus deseja manifestar milagres em nosso meio. Efatá. Vai acontecer. Vai acontecer. Pode se assentar. Eu peço tua atenção por pouco tempo. Aproveite 100% do tempo que você está aqui, pois Deus está falando com você. Hoje falarei com você sobre Efatá, a fé racional. A fé racional. Pessoas falam que não há raciocínio na fé. Estão totalmente enganados. Que fé é algo extremamente frágil. Hoje, você sairá daqui andando pela fé. Hoje você sairá daqui trabalhando pela fé. Hoje você sairá daqui firmado na fé. É ou não? Eu creio. Nosso raciocínio, ele é bombardeado desde que nos conhecemos por gente. Frases, palavras, tentando limitar teu raciocínio, tentando fazer do teu raciocínio algo contaminado com o mal, com o pessimismo, com o dar errado, com o andar para trás, com o prejuízo, com o inferno, com o mundo, com tudo que é de ruim. E nem sempre fizeram isso porque tinham intenção má. Às vezes é porque eles tinham. Era a única coisa que eles tinham para dar, era o mal. Muitas vezes você foi criado em ambientes que tudo que ele tinha para dar era o mal. Às vezes não eram nem pessoas de má intenção, mas ela dava do que ela tinha. Ninguém pode dar do que não tem. E nisso, nosso raciocínio, é muito sério isso, eu nem sei no que você está pensando agora, mas o teu raciocínio tem que ser influenciado. Sempre o nosso raciocínio é influenciado. E o problema é que Jesus vem e enfia o dedão no ouvido daquele homem, para que aquele homem fosse influenciado por Cristo. Ele toca a língua daquele homem, ele põe da sua saliva na saliva daquele homem, para que aquele homem fosse influenciado por Cristo. E hoje é a quarta mensagem que eu faço dessa série. Uma série atípica, comecei numa terça-feira, porque no domingo anterior tivemos o culto do amigo, que foi um efatá sobre a nossa igreja. Desde que você nasceu, demônios são escalados para te atormentar, te destruir, com frases, influência, atitudes, desequilíbrio, e tudo isso comprometendo o teu raciocínio. Mas, diga graças a Deus que tem mas.
Mas não importa o sentido da tua história até aqui. Jesus veio nos dar um novo sentido para seguir. Jesus veio mudar o nosso raciocínio, e a Bíblia fala sobre renovação de mente, e a Bíblia fala sobre nova postura, e é aí que você vai comigo. Abra sua Bíblia em 2 Reis 6, 8. O pessoal pode caprichar na luz agora, para quem quer ler, anotar. Eu sugiro que você faça isso. Não se preocupe em anotar tudo que eu falo, porque não precisa, está gravado. Mas se preocupe em gravar aquilo que Deus fala no teu coração, através daquilo que é falado aqui. Se preocupe em anotar uma frase, algo que Deus quer mudar, algo que Ele tocou em você. Se preocupe com isso. Porque isso é obra dele direto no teu coração. Isso aqui é um episódio importante, porque nos transmite uma lição maravilhosa de como Deus age e como Ele espera que eu e você possamos reagir diante disso. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. O rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com isso, com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Oh, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Que aqui, num dia inesperado, se viu cercado por todos os lados, todos nós. Olha a reação. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais que do lado deles. Deus vai falar muito hoje sobre isso aqui no teu coração, viu? Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos. Efatá. Você pode falar Efatá? Não cansar não, irmão, porque eu estou chegando só na metade da série. Você tem que aguentar firme aí, porque Deus vai te surpreender muito. Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Então os sírios avançaram na direção de Eliseu e ele orou: ó Senhor. Quando os sírios avançaram, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Eles tinham tomado o caminho errado? Não, eles estavam no lugar que eles queriam. Esta não é a cidade certa. Era assim, era Dotã. Eliseu está aprontando com eles aqui. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuram. O que eles estavam procurando?
Quem estava falando com eles? Eliseu. Então ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Está ansioso para matar, hein? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Deles comida e bebida, e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra, pelo menos por um tempo. Volta no versículo 15, 16 e 17. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu. Você pode repetir, viu? Gente, contra fatos não há argumentos. Ele viu. Havia ali soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E ele reage: ai meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Versículo 16, Eliseu responde. Por que ele diz não tenha medo? O que aquele rapaz estava vendo? Era verdade ou não era? Era. Aquilo que ele estava vendo era verdade, mas não era toda a verdade. Eu não estou aqui para negar algo que está na tua cara, que você está sofrendo, que você está sentindo, que você está doendo. Eu não estou aqui para negar isso. Eu não estou para dizer, isso não é nada. Não, não, não. Eu estou aqui só para te dizer que isso não é tudo. Isso não é tudo. Deus tem surpresa para você. Pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles, sempre assim, senão não teríamos chegado até aqui. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Efatá. Primeiro eu quero falar com você, uma vida sem efatá, sem abertura, sem o discernimento, sem a abertura para as coisas de Deus, é o raciocínio natural. Você pode repetir o que está escrito ali no telão? Vai lá. Eu agradeço as irmãs que falaram. Agora, por favor, os homens. Você viu que os homens não tinham falado, não é? Sem efatá, o raciocínio natural. É a realidade pré-concebida no pensamento, naturalmente. Quem aqui não pensou hoje, com aquela chuva, eu acho que não vou na igreja hoje? É natural? É natural. Todos nós, diante de um incômodo, diante de um desconforto, pensamos. Isso é natural, mas de repente, dentro de você, você falou: efatá, hoje é dia de adorar o meu Deus. Você só está aqui por revelação, senão você não estaria não. Você está aqui porque Deus te empurrou, Deus te chamou, Deus te motivou, e você se abriu para isso, senão você não estaria não. Nossas atitudes são o resultado direto do nosso raciocínio. Por isso o raciocínio é tão importante. E por isso que hoje eu quero te ensinar o raciocínio da fé. Por enquanto estou falando do raciocínio natural. Ao sair, o rapaz viu. O texto diz isso. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos, carros de guerra por toda parte. E ele falou: ai meu senhor, o que faremos agora? O natural, este é o modo natural de raciocinar e, consequentemente, de reagir. Ninguém reage diferente do seu raciocínio. E ele reage desesperado, ao tempo que nós vimos Eliseu, num domínio total da situação, ao ponto de fazer ironia,
de pregar uma peça num exército inteiro. Um moço se desespera. E eu fico imaginando quantos de nós, durante a semana, vemos, ouvimos, percebemos, somos notificados, somos avisados e nos desesperamos porque vemos cavalos, carros de guerra e soldados por toda parte. Naturalmente nós raciocinamos, vamos ser libertos das coisas pré-estabelecidas e vamos, a partir de agora, nos abrir, efatá, para um raciocínio que provém não do jornal, não de um site de notícia, não da fofoca, não da perturbação da mulher rixosa, não da incomodação de um homem derrotado, não do achismo, não da genética, do DNA natural que você carrega, porque você já carrega um DNA espiritual, pois o Espírito de Deus habita em você. Vamos partir para raciocinar na base, na estrutura, na rocha, na palavra de Deus. Vamos? Então vamos lá. Efatá é o raciocínio da fé. Efatá é o raciocínio da fé. Vamos pensar e vamos raciocinar a partir do que cremos. A partir do que cremos. Você não pode viver a tua fé somente no domingo à noite. Você não pode viver a tua fé somente num ambiente religioso. A tua fé é muito mais relevante no ambiente perdido, pois é lá que ela vai produzir salvação nas pessoas. Você não está ciente, ou se desespera de vez em quando como moço. O moço reagiu como se ele e Eliseu fossem os únicos de Deus naquele lugar. E o restante eram todos inimigos. Ele desconsiderou tudo que Deus já havia falado, feito, realizado. Isso é uma tendência. Nós estamos ainda na matéria, nós ainda estamos no físico, mas também estamos no espiritual. Vamos a essa batalha? Vamos prevalecer? Eu vou convidar você a se colocar de pé, sabe por quê? Porque isso aí se fala em postura de vitória. E você vai me acompanhar nos versículos longos. Eu leio sozinho. Nos curtos, você vai ler juntamente com toda a igreja. Você vai me acompanhar e eu estou preparado para isso. Qual é o tema que nós estamos falando agora? Efatá, o raciocínio da fé. Eu quero raciocinar mediante aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu quero raciocinar, eu quero ter por base, eu quero pensar de acordo com aquilo que a Bíblia afirma a meu respeito. Você vai entender isso com total clareza, mas você tem que começar agora, junto comigo. Presta atenção nessa leitura de Isaías 43. Assim diz aquele que o formou. Não tema. Não tema. Não tema. Não tema. Não tema. Não tema, não tema. Mas tem muita coisa em volta, não tema. Mas eu estou enfrentando uma luta, não tema. Pastor, o senhor nem imagina o vale que eu estou passando. Eu te digo, não tema. Quem te formou diz, não tema. Pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Ele não falou talvez, ele não falou se você estiver certo, ele não falou quando você é bonzinho, ele falou quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Parece que eu posso pegar na mão dele, pois ele está ao meu lado. Quando atravessar rios,
não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Raciocine a partir dessa palavra. Você não está mais só. Agora essa, você vai ler junto, Salmo 91, 7. Ainda meu Deus, pastor, está caindo tudo. Você não será atingido. Raciocine a partir da palavra de Deus, não do que os teus olhos veem. Não do que teus olhos veem. Um menino viu e se desesperou. Ele viu, mas tem algo além do que você vê. Esse você vai poder ler junto também, Josué 1, 9, vamos lá? Esta olha, eu estudei muito essa mensagem e eu procurei uma chance disso não acontecer e não encontrei. Eu procurei uma chance de um talvez, de um quem sabe, de tá todos menos para você. Eu falei, Deus, porque eu já conheço a cabeça da maioria do meu povo. Deus, eles vão falar, mas eu não mereço. Mas o diabo vem na tua cabecinha e te azucrina. Manda o diabo para o fundo do inferno. Apegue-se na palavra de Deus. Deus não tem duas palavras, Ele tem uma só. E Ele disse que estaria com você. Agora essa parte que eu vou ler é linda. Porque você vai conseguir descrever aos teus olhos. Você vai conseguir visualizar pela fé. Então, por favor, feche seus olhos físicos e abra seus olhos espirituais. Efatá. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da tua casa. Pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Está começando a perceber os anjos se organizando? Está começando a perceber? Olhos fechados, só atrapalha ficar de olho aberto às vezes, mas de olhos fechados, conseguindo perceber pela fé, os anjos se organizando ao redor da tua existência, ao redor da tua habitação, Ele cuidando, continua. Eles, os anjos, o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Ah, pastor, mas isso é lá. Vamos ver aqui. Vamos ler juntos Mateus 28, 18 a 20. A principal fala de Jesus aos seus discípulos, que era a missão que Ele nos manda, ser igreja. É isso aqui, ó. Jesus se aproximou deles e disse, vamos juntos? Portanto, vão. Ensinem
Esses novos discípulos o que ele disse? O que Jesus disse? Na sua última fala, o que Jesus disse à sua igreja? Ele falou e ele cumpre. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está com você, aonde você for, aonde você for, aonde você for. Aquele menino, aquele moço viu e se viu sozinho, porque ele não conhecia ou não deu crédito à palavra de Deus. Assente-se, porque eu tenho algo a falar para você. Este tem que ser o cenário do teu dia a dia. Pessoas vêm e falam muitas coisas a você, mas eu confio mais naquilo que Deus fala a meu respeito. Pessoas vêm e falam, você viu, piorou, você viu, o ovo está caro, você viu, o governo está ruim, você viu, não sei o que, só falam isso. Eu, porém, falo, eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. Sabe o que é o mais interessante? Eu li várias vezes esse texto. Me acompanhe. Eliseu não estava vendo nada. Quem sabe, não precisa ver. Quem precisava ver era quem não sabia. Eliseu, eu li o texto, eu reli, eu estudei, eu fui buscar, eu fui fazer tudo que dava. Eu tenho muitas ferramentas para isso. O texto não dá mínimo indício que Eliseu via. Ele apenas sabia. Você não sabe agora que Deus está sempre com você? Você não sabe que Ele está sempre ao seu lado? Você não sabe que Ele está te acompanhando? Você não sabe que Ele dá ordem aos seus anjos? Você não sabe que Ele... Você acabei de ler, preciso ler outra vez? Não, você ainda lembra, muito bem. Eliseu não via, Eliseu cria. Você não precisa ver, você precisa crer. Efatá, abra os olhos da fé mais do que os naturais. Efatá, abra os ouvidos da fé mais do que os naturais. Efatá, veja as possibilidades da fé mais do que as possibilidades naturais. Não permita que aquilo que os teus olhos veem mude o que a tua fé já enxergou. Não permita que aquilo que os teus olhos veem, um exército sírio te cercando, não permita que isso abale aquilo que a tua fé já te revelou, que se tem 100 do exército, tem 1000 do exército celestial, se tem 1000 do exército sírio, tem milhares de anjos ao teu redor, se tem pessoas maldosas, tem sangue de Jesus cobrindo a tua vida. Se tem pessoas que servem a Satanás com mandingas, com cultura de misticismo vazio do diabo, nós faremos menção do nome que está sobre todo nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo, e ao nome de Jesus todos se curvam, todos se prostrem, todos se rendam. O Espírito Santo te ajuda nisso. O Espírito Santo te auxilia nisso. O Espírito Santo é quem vai fazer você transferir o que você lê para o que você crê. A Bíblia já está aqui pronta há quase 2000 anos, totalmente pronta.
Falta 30 anos, quase 40 anos para que ela fique totalmente pronta, completando 2000 anos. Eu preciso crer. Preciso ler, lógico. Senão, além do Espírito me fazer aplicar, ele tem que me fazer adivinhar. Mas você leu comigo. Você leu alguns textos que você sabe até de cor. Mas quando os problemas vêm, há uma cegueira espiritual. E você apenas se desespera. O Senhor vai dar um jeito. Qual? Nem imagino. Muitas vezes. Algumas vezes já até mais ou menos imagino, porque já vi acontecer. Em outras vezes. Mas muitas vezes pessoas me procuram por situações que meus olhos naturais, se eu me juntar a você, e na maioria das vezes pessoas não querem que eu fale, creia. Elas querem me desesperar com elas. Elas querem que eu junte com elas e os dois se agarrem e falem, ai meu Senhor, como é que vai ser? Não vai rolar. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele está com você. No rio, correnteza, está sozinho? Na profundidade, está sozinho? No fogo? Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele diz, não tema. Por quê? O Senhor está comigo. O Espírito de Deus nos ajuda. Olha, João 16:13 diz assim, quando vier o Espírito da verdade, o próprio Jesus falando sobre isso. Quando vier o Espírito da verdade, pastor, o exército sírio era verdadeiro? Era, mas não era toda a verdade. Existia uma verdade além que livrou aqueles homens. Ele, o Espírito, os conduzirá a toda a verdade. Toda. Eu quero toda a verdade. Se você está enfrentando um problema na sua vida, isso é verdade. Mas eu quero toda a verdade. Jesus já levou sobre si nossas chagas, nossas enfermidades, nossos problemas. E Ele na cruz pregou aquilo e venceu, sendo carne e osso como nós, para transferir para nós aquilo que Ele é. Ele disse, todo o poder está em minhas mãos, portanto vocês vão. Eu estou indo, enviado pelo Todo-Poderoso, e com o poder dele nas minhas mãos. Você também? Não falará de si mesmo o Espírito, mas lhe dirá o que ouviu, e lhe anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhe contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhe contará tudo que receber de mim. Escolha a qual palavra dar ouvidos, em qual visão acreditar. Isto vai definir quem você será. Isso vai definir que postura você terá. Porque efatá é mudar a matriz do raciocínio. Se você raciocina a partir de um senso, de um complexo de miséria, se você raciocina a partir de uma vaidade, de um orgulho, se você raciocina a partir de uma ostentação, se você raciocina a partir de uma pessoa desconfiada, malandrona, que vê maldade em todos, que vive acusando todo mundo, como se você fosse melhor, não é? Mude essa matriz. E comece a raciocinar a partir do que Deus está falando para você. Só quem acredita que Jesus está na sua vida o tempo todo, sem arredar o pé, se coloque em pé. Só quem acredita. Só quem acredita que Jesus está o tempo todo. Efatá é mudar a matriz do raciocínio. Jesus chegou a Tomé e falou assim: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Ah, mas por quê? Não. Por que tem fé? Não, porque a palavra disse.
ao terceiro dia eu ressuscitarei. Tomé ficou por 7 dias duvidando que Jesus estava vivo. Quando Jesus vem e fala para ele: você viu? E por isso você creu. Felizes são aqueles que ouvem a minha palavra e não se abatem com o que vê, porque sabem que hoje ou amanhã ou depois eu cumprirei a minha palavra. Onde estão os felizes aqui? Onde estão os felizes? Os felizes. Eu sou feliz porque Ele prometeu que voltará. Jesus Cristo voltará. Eu sou feliz porque Ele prometeu que estaria me capacitando para enfrentar situações maiores do que eu. Jesus vai cumprir. Eu estou feliz porque Ele é fiel àquele que lança semente na obra dEle. Ele multiplica essa semente, dando frutos na vida da pessoa. Eu sou feliz. Feliz é aquele que não viu, mas creu. Se relacione com Deus, com as coisas da vida, a partir da palavra de Deus, e não a partir do que você percebe naturalmente. Não tenha medo, se apegue à palavra de Deus. Raciocínio diferente. Raciocínio diferente porque um novo conhecimento veio à luz. E esse conhecimento, como eu vejo, gente, triste de ver a reação de quem deveria estar de pé. E a pessoa está se arrastando. Com Deus falando: vem, eu te ajudo. Você acha que eu cheguei até onde cheguei e estou onde estou por minha força? Irmão, eu sou fraco como você, mas eu confio na palavra de Deus. E Ele tem prometido: Efatá, abra-se, que eu farei a obra. E Ele está fazendo. E Ele está fazendo. Terça-feira, eu tenho momentos com vocês em que eu ensino Efatá através da tua vida. Aqui eu disse Efatá em sua vida. Em você. O que isso muda? Tua maneira de raciocinar. Agora na terça, eu mostro como é que esse raciocínio muda o que está ao teu derredor. Terça passada eu fiz isso. E na oração eu falei: você que precisa de um Efatá, até sexta-feira. Um milagre. Encha-se de Jesus, encha o coração de Jesus, encha a vida de Jesus, no que você puder. Naquilo que você não pode, Deus está vendo que você não pode. Você está num lugar que você não tem gestão sobre o que falam. Mas naquilo que você tem gestão sobre o que ouvir, o que falar, o que pensar, é isso que Ele quer que você mude. E uma pessoa, um profissional liberal dessa igreja, chegou para mim e falou: pastor, o senhor não imagina como eu preciso de um milagre até sexta-feira. Eu falei: pois então vamos buscar. Quando foi na quarta-feira, o que estava ruim ficou extremamente pior. Essa pessoa foi surpreendida por uma situação que o problema que ela pensava se tornou pequeno comparado ao problema que ela descobriu. E as pessoas entrou em contato comigo e eu falei: eu estou tão fraco quanto você. Vamos àquele que pode todas as coisas. E na quinta-feira, aquele problema que surgiu na quarta, Deus resolveu. E na sexta, essa pessoa estava muito feliz. Muito feliz. E eu a lembrei. Falei: e aquele problema que você pediu? Ah, pastor, eu estou até esqueci dele, diante dessa vitória que Deus deu. Eu falei: mas Deus não esqueceu. Sexta-feira não acabou. Deus vai te dar essa venda que você precisa para pagar isso que você comentou comigo, como de uma forma de dizer, chegou para mim dizendo assim, sabe? Ai, meu Senhor, o que faremos? Já ouviu falar assim? Quando foi sexta-feira, 3 horas da tarde, o Pix tinha sido feito na conta desse irmão. E ele estava glorificando ao nome do Senhor, porque o milagre aconteceu. O Efatá vai acontecer em tua vida. Mas você tem que parar de se ver como você foi construído. Deus tem uma nova construção acontecendo e em andamento na tua vida. E essa nova construção não é de alguém que tem trauma, que carrega sentenças dos outros. É alguém
que o projeto já está pronto, falta realizar. Esse projeto aqui vai se cumprir na minha vida. De quem mais? De quem mais? De quem mais? Esse projeto aqui vai se cumprir na minha vida. De quem mais? Eu sei que alguns já estão firmados nisso. E eu sei também que alguns, às vezes, estão tão machucados e tão cansados da batalha, que mal conseguem entender isso. O texto diz que o Espírito iria revelar. Então eu peço você, que precisa dessa força espiritual, para entrar nessa atmosfera onde tudo vai acontecer. Onde o sobrenatural é natural. O sobrenatural é natural. O moço teve uma intervenção de Deus para enxergar. Jesus alertou. Perdeu a felicidade de apenas crer. Você creu porque viu. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Você que precisa dessa força espiritual